Ancião da Congregação Cristã no Brasil, Paulo Plácido, conhecido como o Paulinho do Jardim Paulista, fez algo inédito na Congregação Cristã no Brasil. Ele deixou o povo falar, o povo opinar. Preocupado com a queda absurda na frequência dos cultos da congregação, o povo está indo embora. No último culto, que foi agora no dia 1º de novembro de 2025, Paulinho abriu para o povo comentar, fazer perguntas, né? Levantar os questionamentos que possam explicar a saída do povo da Congregação Cristã no Brasil. E nós vamos ouvir esse áudio. Eu já ouvi esse áudio, vou ouvir agora de novo com vocês e vamos analisar o que está sendo dito ali. Tenho as partes pró e as partes contra ao que o Paulinho do Paulista fez nesse culto, né? E eu vou comentar aqui, fiz as minhas anotações aqui e vou fazer os meus comentários. Inclusive, em determinado momento, ele fala, eu queria ouvir o que essas pessoas têm para dizer. O que as pessoas que estão saindo, os irmãos que estavam aqui saíram. Eu queria saber o porquê. Eu já quero iniciar dizendo, peço até para quem conhece o Paulinho do Paulista, que se quiser leve esse vídeo para que ele assista, que eu vou ser bem ponderado e deixo aqui, né, a oportunidade, se ele quiser, eu vou até a casa dele fazer uma visita. Nada melhor do que ouvir diretamente da fonte de um dos maiores críticos da Congregação Cristã no Brasil. E é óbvio que eu sou civilizado, Paulinho também é civilizado, um senhor de bastante idade avançada, e é óbvio que será completamente respeitado, mas ele vai ouvir de verdade de um crítico que tenho aqui o feedback das pessoas que saem da CCB. Uma das pessoas que está promovendo esse grande êxodo da CCB sou eu, uma dessas pessoas. Então, fica aqui a oportunidade para quem quiser, mande para mim um e-mail, aliás, me mande um e-mail, sim, né? E marcando um dia ali, e eu vou até lá para conversar, levar esse feedback. Nós vamos analisar esse vídeo, esses áudios dele. Nós vamos analisar esse áudio. Muitos irmãos levantaram, falaram, é simplesmente inédito e algo fantástico. Peço que você fica e assista, irmão. Não é curto o áudio, tá? Deve ter dado ali uns 30 minutos, se eu anotei aqui. Por volta de 33 minutos de áudio. 39, aliás, 40 minutos de áudio. E é muita coisa, mas vale a pena porque é simplesmente algo inédito na CCB. O lugar onde os anciões não deixam as pessoas opinarem, né? Os cultos da CCB já foi formatado para isso. O povo não pode opinar, o povo não pode falar, o povo apenas ouve, acata e vai embora para casa. Mas Paulinho fez essa abertura. Não se sabe se isso tem a nuance do Braz, porque isso quebrou a liturgia do culto, né? A gente não se sabe se isso tem a nuance do Braz ou não. Pode ser que tenha o Braz na conversa, o que parece ali que o Paulinho trouxe para o povo uma preocupação que provavelmente eles estão ouvindo dentro das reuniões ministeriais. Outra coisa que deixou claro e evidente aqui é que o povo está indo embora, inclusive do Jardim Paulista. Ele está sentindo a queda absurda no número de frequentadores da Congregação Cristã no Brasil. E isso não é uma brincadeira. Veja essa foto que eu vou colocar agora para vocês verem. Essa é uma foto de um culto na Congregação Cristã no Brasil de Marília que me mandaram agora essa semana que passou.
Essa igreja, ela cabe 1.200 pessoas. Os cultos lá, segundo a informação que me passaram, e você está vendo a imagem, bateram uma foto lá do último banco de trás, né? Não chega a 100 pessoas congregando nos dias de sábado, que tem muita gente. Nos dias de semana, dá metade disso, como vocês podem ver. Observa aqui nessa imagem, quem é um frequentador da CCB sabe. Isso aqui não é uma foto tirada antes do início do culto. Não é uma foto tirada. Alguém pode falar, mas isso aí foi na hora que abriu a igreja, 1 hora antes. Não. Essa foto é durante a oração, a primeira oração no culto, né? Olha aqui as imagens, fica vendo, ó. Lá na frente está o ancião de joelhos, atendendo o culto, orando ali a última oração. E o povo todo orando também. Olha lá. Se você contar aqui, ó, vamos contar os homens que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 homens, contando com o ancião e o porteiro que está andando ali do lado ali. O porteiro, diácono, sei lá. Tem 10 homens, gente, numa igreja para 1.200 pessoas. Se você contar as irmãs, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mais ou menos, eu acredito que pode ter mais umas 2 ou 3 ali que não deu para ver, que está bem ali no meiozinho ali. Deve ter aqui no máximo umas 23 pessoas. Olha só a situação da congregação cristã no Brasil. Esvaziando. Portanto, eu quero dizer aos defensores da CCB que insistem, né, nessa defesa da CCB, querendo desvalidar o que a gente diz aqui, que a congregação está crescendo, ela está indo bem. Não adianta você mentir. A mentira não vai mudar o fato e a realidade que a CCB está esvaziando. Nós tivemos a fala, poucos dias atrás, do Salvador Bueno, dizendo que está vazio os cultos. O outro ancião, Vladimir Campagnoli, aqui chegou a gravação, ele estava atendendo um culto nos Estados Unidos e falando da situação aqui no Brasil, como várias outras pessoas comentando a situação nas congregações no Brasil inteiro, é que está abaixo da metade na frequência dos cultos. Abaixo da metade. Você vê uma melhorazinha na ceia. A ceia, que é o culto que mais enche, porque vem pessoa que você nunca viu na sua vida, como nos lugares que eu congregava, quando era dia de Santa Ceia, a igreja entupia de gente e vinha gente que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi na minha vida. É o dia que mais enche. Até as ceias estão vazias. Estão esvaziando. Imaginou agora qual é a situação no culto normal? Bom, dito isso, gente, nós vamos agora ouvir o áudio. Vamos ouvir o áudio e eu vou fazer meus comentários. Eu já ouvi o áudio, já fiz as minhas anotações aqui. Tem alguns pontos críticos aqui nesses áudios para a gente analisar. Mas eu quero iniciar aqui, né? Louvando aqui a atitude do Paulinho do Jardim Paulista. Quero dizer, e eu tenho que dizer isso, né? Parabenizá-lo pela coragem que ele teve de abrir para que as pessoas falem. E você percebe que ele deu abertura mesmo, exceto em 2 momentos que nós vamos comentar aqui, que quando se fala de estudo bíblico e quando vão colocar em xeque o que eles pregam, aí ele não gosta. Ele interrompeu o irmão aqui por 2 vezes. Mas eu quero louvar aqui a coragem, né? A coragem para abrir, para as pessoas fazerem pergunta. Primeiro ponto. Segundo ponto nessa parabenização da coragem dele, é que ele permitiu isso mesmo sabendo que está sendo gravado. Dupla coragem, né? Outra coisa, por ele estar preocupado e buscando resposta diretamente no povo. Não simplesmente inventando moda, regras novas
para tentar sanar algum problema, como a maioria das vezes a CCB faz. Ela cria uma lei, uma regra nova, um ensinamento novo e empurra sem antes consultar o povo, o que realmente está acontecendo. Também é de se parabenizar que ele pede a opinião das pessoas. Ele pede, ali ele clama para que o povo diga o que realmente eles têm para falar. E no final, ele ainda pergunta se as pessoas gostaram do que foi feito. Se aquilo foi feito, né, de ter essa abertura, dando oportunidade para que o povo falasse, e o povo gostou muito. Você vê que ali teve uma manifestação de bastante gente, né, falando alguma coisa de que estava concordando. Mas tem os pontos contras aqui, né, que eu vou apontar aqui, que tem mais ou menos a ver com tudo que foi falado. Primeiro, que ele continua com o discurso nós contra eles quando se fala de outras igrejas, dando a entender, né, mas continua dando a entender que eles, que as pessoas das outras igrejas, estão estudando a Bíblia para enganar as pessoas. Nós, como somos sinceros e nós não temos estudo, né, e a nossa sinceridade faz com que então a gente tenha a verdade e eles não têm. Enquanto estiver pensando assim, Paulinho, vai continuar no erro e as pessoas vão continuar indo embora da congregação cristã no Brasil. A ignorância não deve ser louvada. Em nenhum momento da Bíblia ela é elogiada. Deus não elogia a pessoa por ter falta de conhecimento. Ao contrário, Deus fala que o povo sofre por falta de conhecimento. Tem que estudar a Bíblia. Tem que estudar. O senhor fez uma pergunta nessa sua fala. Eu queria que um professor de estudo bíblico viesse me falar. Aceito o convite, que eu estou me autoconvidando para ir até onde o senhor está, a sua casa. Pode chamar mais irmãos, você chama outros irmãos para estar junto com você, né? E eu vou te dar essa resposta. O que um professor de estudo bíblico tem para falar ou para ensinar que vocês não ensinam? Eu levo essa resposta para o Senhor. E aqui, eles continuam achando que o estudo bíblico é para enganar as pessoas. Um problema sério. Continua valorizando as revelações em detrimento do estudo bíblico. Ou seja, para o Paulinho, a revelação, ela é maior e superior ao conhecimento pleno da Escritura, né? Ela é maior, que é um absurdo, e é por isso que essas pessoas estão indo embora, porque elas estão adquirindo conhecimento. Na CCB, é engraçado que se a pessoa estuda a palavra e por estudar a Bíblia ela vai embora da CCB, eles acham que essa pessoa morreu por conta do estudo bíblico. Eles preferem colocar o problema no estudo bíblico ou na Bíblia do que enxergar que eles estão errados. Ou seja, o que eu quero dizer? Se a pessoa está estudando a Bíblia e está indo embora da CCB, é porque tem algo errado na CCB. Ele demonstrou irritação quando o irmão, questionando e falando, né, que a pregação do ministério da congregação, as pregações são completamente fora do seu contexto. E é verdade isso. Quantas vezes até você, Paulinho, está pregando aí e você sai do contexto e entra em outra e fala de outra coisa e muda de assunto 10, 15 vezes, sem contexto algum. As pessoas, Paulinho, que estão entendendo o que é graça, o que é a obra de Deus de verdade, não o que vocês criaram, as pessoas que estão entendendo, de fato, não querem mais ouvir essas coisas sem sentido que vocês falam. Elas querem ouvir sobre a Escritura. Ela quer que uma pessoa, quando pregue o que realmente o texto está dizendo. Eles não querem mais ir atrás de profetadas, Paulinho. A congregação é uma igreja de profetada. Vocês fazem milhares de profetadas por ano nas suas comuns. E essas pregações não se cumprem, Paulinho. Porque se todas essas profetadas que vocês pregam se cumprissem,
o corredor do culto para testemunhar estaria lotado de gente. Mas não tem ninguém testemunhando. Sabe por quê, Paulinho? Porque essas profetadas não se cumprem. Vocês acham que se cumprem. Vocês estão enganados. Vocês estão completamente enganados com as próprias pregações. E aí continua achando que as pessoas estão indo na igreja buscar profecias e profetadas. Entenda uma coisa, Paulinho, quando a pessoa estuda a escritura e começa a entender o que é graça, ele não quer mais, ele não vai mais na igreja atrás de profecias e profetadas. Ele vai atrás do evangelho. Evangelho não é só aquilo que você ouve quando batiza. O evangelho, você precisa ouvir ele todos os dias. Sempre que possível. Lembrando da morte de Jesus na cruz e por que ele morreu na cruz. E aí continua valorizando mais a ignorância. O Paulinho até citou alguns exemplos. Eu só tenho o 4º ano do grupo, ele falou, né? 4º ano do grupo, né? Elogiando outros irmãos que são ignorantes, mas ali eles recebem as confirmações das palavras, eles recebem isso, recebem aquilo outro. Valorizando, ou seja, isso é culto à ignorância. Quando você louva demais, você está cultuando a ignorância. E não é isso que Deus quer para nós. E aí se negam a estudar a Bíblia. Ou seja, a se dedicar, a igreja ter projetos próprios da própria instituição de estudo bíblico. E aí eu vou responder para o senhor depois. 2 coisas que vocês poderiam estar fazendo para tentar resolver um pouco esse problema. Eu vou falar no final desse vídeo, eu vou dizer para vocês a minha sugestão. Essa sugestão que eu vou dar não é a ideia, não é aquela que eu gostaria de dar ideal da igreja. Eu tô olhando o que a CCB é, o que ela tem lá dentro de recursos para trabalhar, e aí eu vou dar essa sugestão, ou seja, 2 coisas que deveriam ser implementadas na igreja para tentar resolver um pouco essa saída bruta e enorme, esse êxodo que está acontecendo na congregação cristã no Brasil. Dito isso, eu já falei 18 minutos, gente, só na introdução do vídeo. Peço que você tenha paciência, fique aí e vamos ouvir o que o Paulinho do Paulista tem para dizer, ok? Vamos soltar o áudio aqui, vamos ouvir. Jardim Paulista, São Paulo, sábado, 1º de novembro de 2025. Eu falei que ia falar alguma coisa hoje. Eu quero falar o seguinte, irmão, entre nós aqui. Eu amo muito o povo de Deus, considero muito, respeito, muito respeito, e muita comunhão também, e muita afinidade. E eu escuto a voz do povo também, não só nas orações, nos pedidos, nas necessidades. Mas agora eu queria saber a opinião do povo. É muito importante saber isso. Para quem fica? Para quem fica, vamos dizer. Tem o que fica e o que vai. Para o que fica, vendo aquele que parte, sem explicações, ele fica sempre na dúvida. Certo? Então o conselho é: vai, não deixe em dúvida. Perca a amizade, mas esclareça por que perdeu a amizade. Esclareça qual foi a causa de cortar o relacionamento e de perder a confiança e a amizade. E isso se refere a nós hoje, nesse dia. Deixa eu pausar para fazer o primeiro comentário aqui. Vou tentar ser sucinto. Aqui fica claro que as igrejas estão esvaziando. Também é a parte que eu louvo, onde ele quer ouvir a opinião das pessoas. Onde que você congregou que o irmão abriu liberdade para o povo falar? Ter a opinião, pode falar, perguntar, dizer. Por isso não tem como a gente não louvar Paulinho por isso. Um elogio que estou fazendo. Parabéns pela sua coragem, Paulinho do Paulista.
E aqui ele segue dizendo que as pessoas estão saindo e estão perdendo a amizade e não querem mais falar, né? É o contrário, Paulinho. E, aliás, ele diz também que as pessoas deveriam dizer por que elas estão saindo. Os meus conselhos aqui para as pessoas que saem é que elas emitam uma carta sendo justas e agradecendo pelo tempo que esteve aí, refletindo na carta se ela ama mesmo aquela igreja, ela dizer que eu amo vocês, e colocar o motivo da sua saída. Enfatizar também que a sua saída não se dá por nenhum tipo de pecado que a CCB denomina como pecado de morte, não é por conta de nenhum desses pecados, que a pessoa ela tem plena liberdade na igreja, mas aí ela então descreve a saída, e todas elas dizem que é falta de conhecimento bíblico na CCB. Muita pregação sem sentido alguma. Profetadas a rodo, sem precedente. Fazem muitas profecias que não se cumprem. Mesmo que se cumprisse, não é isso que o povo está buscando. Tá? Então, sim, tem gente que emitindo as cartas, dizendo por quê. O problema, Paulinho, é que o ministério não lê essas cartas. Ele não chega no público e mostra, o irmão fulano foi embora. E outra, todas essas pessoas que estão saindo, não são elas que estão criando inimizade. É os irmãos da própria congregação que ignoram essas pessoas, e essas pessoas deixam simplesmente de existir. É simples assim. Tem vários vídeos aqui de ancião exortando o povo a defender a obra, ou seja, a entrar em atrito e em guerra contra as pessoas que estão questionando. Vamos ouvir o restante. Eu não aguentei mais esse processo de ver, de ouvir, de falar, e muito de comentar. É a respeito que eu quero que os irmãos, como povo, manifestem. Ninguém vai ser queimado, ninguém vai ser exaltado, nem humilhado. Mas eu gostaria de saber, desses que partem, por que estão partindo? Porque as igrejas estão ficando vazias. Eles estão abandonando as igrejas em todos os lugares, em todos os setores. Santa Ceia caiu muito, muito no nosso do bairro pobre, bairro médio, rico. Eu queria saber de vocês, se vocês sabem algum motivo, ou se alguém está aqui ouvindo essa exortação e está pensando em também deixar de congregar, explica os motivos. Sai, mas explica o motivo. Estou indo porque não estou contente, estou indo por causa disso, estou indo por causa daquilo, por causa porque o estacionamento está caro, a gasolina está cara, porque não tem carro, porque não tem aquilo, aquilo. Então eu gostaria que vocês aqui agora manifestassem alguma coisa para mim. Tá aqui, ó. Ele deixa claro que as igrejas estão vazias em todos os lugares e em todas as localidades. Então, quando vem alguém aqui para defender a CCB, dizendo que a gente está mentindo, que a obra de Deus está prosperando, que ela está crescendo muito. Enquanto você está criticando, a CCB está crescendo muito. Isso é mentira, vocês mentem. O que adianta? Vocês mentem para vocês mesmos. A mentira de vocês não vai esconder o fato, a realidade, o que está acontecendo. Não resolve. É a mesma coisa que está uma pessoa doente, com febre, você mediu, ela está com febre, e a outra pessoa que está do lado em desespero fala, não, ela não está com febre. Vai resolver alguma coisa você mentindo para você mesmo que a tal pessoa não está com febre e ela está com febre? Vai. Porque enquanto você está mentindo, dizendo, ela não está com febre, a pessoa está ali na sua frente, agonizando, suando de febre, e você está dizendo para si mesmo, não, ela não está com febre. Vai resolver alguma coisa? Vai resolver nada. Absolutamente nada. Aliás, essa fala mentirosa sua só vai ajudar a esvaziar mais ainda. É o que eu falo aqui, até os defensores da CB, quando vêm aqui, mentem, falam coisas absurdas, tudo isso corrobora com a saída das pessoas da CB. Corrobora. Vamos ouvir. Olha que bonito, ele está abrindo para as pessoas opinarem. Hã? Não, irmão, ele nunca segurou nós. Nunca segurou o povo de Deus, não. Não. É o demônio, sim, que impede de vir na igreja é o demônio. Mas qual é a causa que ele está pondo?
Aí alguém fala, mas será que é o adversário, o demônio que está segurando as pessoas? Aí ele falou, não, irmão, isso ele nunca impediu as pessoas de ir na igreja. Ou seja, o camarada tá viajando e o Paulinho tá com o pé um pouco mais no chão. Não adianta mais. O Paulinho percebeu, não adianta nós fantasiar. Ou seja, o Paulinho, ele quer resolver o problema. Pelo menos da igreja dele. Ele quer resolver. E para resolver, não adianta ficar fantasiando, inventando coisa que não é verdade. Deve ser o adversário, deve ser. Não adianta pôr o pé no chão. É o que o Paulinho acabou de falar. Não, não é ele, não é ele. Ele nunca impediu as pessoas de vir, não é ele. A gente quer saber o que ele está dizendo para as pessoas. Aí ele vai achar que é o demônio que está tirando as pessoas da CCB. Porque o Paulinho ainda acredita que se a pessoa sai da CCB, ela saiu da comunhão com Deus, que é um absurdo. É por conta disso, Paulinho. Mais um desses motivos que as pessoas estão indo embora. Vocês acham que a CCB é a graça. Que se a pessoa sai daí, ela perdeu a comunhão com Deus, que é um absurdo. Essas coisas não colam mais, Paulinho. As pessoas não engolem mais. Vamos ver. Qual o defeito que ele está mostrando? Vocês não vão falar nada, né? Olha. Qual que é o defeito? O povo demora um pouco para falar, porque não estão acostumados com isso. Foram pegos de surpresa. É uma surpresa boa, né? Mas eles não estão, então eles demoram. Mais pro meio, para frente, começam alguns a falar, e tem uns que é até cortado pelo Paulinho. Os mais contundentes, gente. Eu não sei se foram duas pessoas ou se era a mesma pessoa em momentos diferentes, mas os mais contundentes, aqueles que realmente tocam no assunto verdadeiro, que aponta qual é a verdadeira causa, ele é interrompido. O Paulinho não gosta muito. Ele interrompe a pessoa. Vamos ver. Se eu soubesse, eu falava. É verdade ou é mentira isso aqui, irmão? É verdade? Eu quero saber qual é um dos motivos que eles estão abandonando. Das redes sociais, atrapalha muito o celular, muito, pouco de oração, passa mais. Aqui o rapaz está falando do celular, tá, gente? Que a culpa é do celular e tal. Outra coisa, para poder dizer para vocês, a gravação não vai ficar excelente, tá? Vai ficar um pouco ruim, é normal, porque a pessoa não tá com o microfone colado, gente. Tem um celular ali gravando todo o ambiente. Então, só de nós estar ouvindo até com uma certa dificuldade, já tá ótimo, tendo em vista que o celular está pegando o áudio de todo o ambiente, ok? Então, peço paciência para você, quer dizer, mas eu não estou conseguindo ouvir. Eu também não, filho. Eu não tenho muito o que fazer. Tá? É um milagre isso aqui. Tá? Só da gente estar ouvindo um pouquinho, já é um milagre. Tá? Então, peço que você tenha paciência. Vamos tentar ouvir. Mas esse irmão está falando que uma das culpas é o celular. Vamos ver. O celular que na presença de Deus, quando chega na presença de Deus, vai estar vazio. Sim, mas o celular, isso aí já faz tempo. Foi uma queda brusca. Isso aí ajuda, mas não atrapalha de vir na igreja. Sim, mas eu queria saber o que eles, sim, os críticos também. Por isso que eu não quero a opinião dos críticos. Eu quero a opinião de quem está firme na graça de Deus, de quem participa, é povo de Deus. Ama esta obra. Não fala para derrubar, fala para edificar. Bom, primeiro aqui, mais para frente o Paulinho ele vai falar que ele quer a opinião das pessoas que estão saindo também. O crítico é uma pessoa que saiu. Ele deram esse nome ao crítico porque ele tem mais coragem e está falando abertamente na internet. Chamam ele de crítico, tá? Mas crítico também é a pessoa que está aí dentro. Que está aí dentro, que está falando, né? E que está apontando os problemas da congregação cristã no Brasil, ok? Mas dizer que não quer ouvir a opinião do crítico é a mesma coisa que não querer resolver o problema. Porque as pessoas estão ouvindo o crítico. Você não quer ouvir, pô, mas as pessoas estão ouvindo. Então, o mais sensato é, se as pessoas estão ouvindo os críticos e estão saindo, então eu preciso saber o que ele está falando. Eu preciso ouvir ele. Inclusive, volto a falar e reforçar.
Estou disposto a ir até o Jardim Paulista. Não precisa ser no horário do culto, não. Pode ser no horário normal, durante a tarde, durante um dia de manhã, ir até aí e vou conversar com o senhor e vou ser aberto. Obviamente que conhece o meu jeito, para quem conhece sabe, vou ser completamente respeitoso, como sempre sou, mas o que eu tiver que falar, eu vou falar. Né? Mas vamos ver aqui o restante. Então, alguém ali falou, mas os críticos, eles estão ouvindo os críticos aí no celular, tal. O problema é, gente, não é que o crítico fala. O problema é o seguinte, o que o crítico diz é verdade. Esse que é o problema. Ah, é verdade. Então lascou. Tem que corrigir o problema. Que eu canso de falar aqui também, para querer desqualificar o crítico, os defensores da CCB que tem aqui no YouTube, eles vêm tentar achar problema na vida do crítico. Ah, esse crítico, o crítico pede pix. O crítico... Mas peraí. Apontando essas coisas, ou até difamando, isso vai ajudar a defender a CCB? Não. O que eu quero dizer aqui? Fazer ataque à vida pessoal do crítico vai resolver os problemas da CCB? Não vai. De forma nenhuma. Vocês entenderam? Eu já falei isso aqui muitas vezes. Os defensores da CCB, eles empregam forças em alguma coisa que não vai resolver o problema da CCB. Atacar a vida pessoal dos críticos, difamando, xingando, tentando humilhá-lo, isso só vai dar mais força para o que o crítico fala. Porque isso vai demonstrar que vocês são pessoas desequilibradas, iracundas, né? Idólatras, fanáticas, ou seja, o que o crítico diz é verdade. Vocês têm que empregar força naquilo que o crítico mostra, naquilo que o crítico aponta. Só que eu sei a dificuldade que vocês têm. Porque tentar contornar todas as maluquices que muitas das vezes são pregadas nos cultos da CCB, eu sei que não é nada fácil. E não é de qualquer pessoa. São anciões que estão na cúpula do Braz, que representam a CCB. Nós podemos dizer claramente que são os representantes da CCB, porque os documentos dizem que só o Conselho dos Anciões representa a CCB. Isso aí não é nada fácil, eu sei disso. Vamos ouvir o Paulinho falar. Então, o que eu quero é edificar a obra de Deus, sim, isso aí sim, também. O celular, temos pregado sobre isso, tudo mais, não é? Mas não impede o povo de congregar. O celular já existe faz tempo. Mas vocês não falam nada, não sabem nada? Falam alguma coisa. Mas lá próximo da casa dele também está vazio. Não tem um lugar que não está. Aqui o Paulinho deixa mais claro, não tem nenhum lugar que não está vazio. Está tudo vazio. Todo lugar está vazio. E isso deixa claro a situação do paulista, gente. O quanto que aquela igreja está vazia. Se você prestar atenção nos cultos que são feitos lá, você ouve o barulho da igreja, um barulho com certo eco, você vê que tem pouca gente, o povo está indo embora na congregação cristã no Brasil. E se a CCB realmente não assumir os erros, não confessar o que fizeram de errado e não corrigir, ela vai afundar cada vez mais. Cada vez mais. Porque a CCB, ela vive de tradição. Ela não tem conhecimento próprio para poder bancar as suas crenças. Não tem. Então, o que a gente vai ver é um êxodo muito grande. Até o ponto, eu não sei como que a CCB vai conseguir se manter depois. Tanta igreja construída com pouquinha gente. Ou seja, o império de igrejas construídas vai virar um baita de um problema no futuro. Vamos ouvir. O Paulista está esvaziando. Como? Tá certo? O amor de Deus está esfriando, né? É cumprimento da palavra.
Mas briga de poder, briga de poder. Poder dentro ou fora? Aí eles estão falando, o amor de muitos está esfriando. Uma fala completamente fora do contexto, né? Está totalmente fora do contexto isso. Não tem nada a ver com o amor de Deus está esfriando, né? A Bíblia não fala que o amor de Deus vai esfriar, né? Isso aí é um absurdo. O amor de Deus é o Espírito Santo depositado em nosso coração. Isso está lá, Romanos, capítulo 5, versículo 5, explica exatamente isso daí, né? Que o amor de Deus está depositado em nosso coração pelo Espírito Santo. Depois o outro ali fala que é briga pelo poder, né? Isso sempre teve na CCB. Essa briga gera escândalo. Mas não é o escândalo que está tirando as pessoas da congregação cristã no Brasil. Teve muitos e outros, vários escândalos na congregação e o povo simplesmente continuou normal na igreja. Todas as regiões têm escândalo. Todas as regiões. Na onde eu morei, antigamente tinha escândalos de anciões, que foram até alguns tirados, outros permaneceram, né? Como tem o do José Nicolau, aquele escândalo absurdo, né? Que tem provas aí no inquérito policial, tem prova, tem tudo ali provando o escândalo que aconteceu. Mas não é esse o motivo, não é escândalo, é evangelho. Evangelho, conhecimento da palavra e estudo bíblico. Esse assunto é o assunto da vez, é o mais novo, e é esse assunto que está forte e está causando esse êxodo na CCB. Vamos ouvir aqui, presta atenção. Muita briga no ministério, muita desavença. O irmão falou certo. Sim. Do quê? Do quê? Ah, sim, é o que o irmão falou. Mas quem manda vocês ler? Quem manda vocês guiar? Outro dia o senhor mandou a palavra aqui. 50 anos só de ancião, outro tem 60, outro é mais velho que eu. E deixa de ouvir um servo de Deus provado, consagrado, para ouvir uma pessoa que está aqui, passou pelo nosso meio e não entendeu a graça de Deus. Deixa eu pausar aqui, né? Aí ele já está falando, né? É essa autovalorização da ignorância, gente. A pessoa deixa de ouvir um irmão que tem 60 anos de ministério para ouvir uma outra pessoa. Isso não tem nada a ver os anos de batizado, os anos de ministério, Paulinho. Isso não tem nada a ver, né? Na Bíblia não tem, Deus não prioriza os mais velhos, não é o que é o mais velho. Isso é uma tradição CCBana, não bíblica. Tem vários personagens da Bíblia que foram escolhidos por Deus e não eram os mais velhos. Não eram. O problema é o seguinte: ainda que você diga que tem pessoas de fora com pouca idade, ou pouco tempo ou nem tem ministério, porque nem está na CCB, né? Estão ouvindo elas, mas não estão ouvindo você, não é pela idade da pessoa, mas é pelo que ela diz. Ainda que a pessoa esteja de fora, o que ela diz tem mais coerência com a Bíblia do que o que vocês falam. As pessoas estão ouvindo porque elas também têm o discernimento. São adultas, são pessoas que estão em plenas saúde das suas faculdades mentais, e elas estão ouvindo e falando, não, o que o ancião está pregando aqui, ele pode ter 60 anos de caminho, não interessa. Pode ter 70 anos de ministério, não interessa. O que ele falou ali é uma besteira. É uma blasfêmia. O que ele acabou de falar ali, aquilo é uma heresia. E as pessoas vão acabar se afastando, Paulinho. Ah, mas o que está fora lá da CB? Ele está fora. Mas o que ele acabou de falar ali é verdade. Olha, ele está fora da CB, mas o que ele acabou de dizer ali está alinhado com a Bíblia. O que ele disse ali é verdade. É assim que as pessoas analisam, Paulinho. Vocês confiam em anos de ministério. E é por isso que se tornaram tão soberbos e o nariz de vocês está sendo quebrado.
Isso é o orgulho de vocês caindo por terra. Vamos ouvir o restante. Sim, o irmão falou uma coisa. Palavra demorada para cumprir. Tá vendo? É um dos problemas, certo? O irmão falou que o amor de muitos desfriará. Mas a obra de Deus vinha num crescimento, numa virtude, numa alegria, numa festa. De repente aconteceu tudo isso. Qual é a razão? Sim, é tudo isso, mas isso sempre existiu no mundo. Sempre existiu no mundo o contrário ao sentimento cristão. Mas nunca teve o poder de impedir a obra no coração de alguém. E muitos estão saindo da congregação, não vêm mais congregar, mas é espantoso. Eu sei que eles vão falar mal de mim também, já falam mal de mim bastante, mas vão falar mais mal de mim ainda. Mas eu não falo mal deles, eu entendo que quem fala mal não compreendeu a graça de Deus. Deixa eu pausar aqui só para fazer um comentário, Paulinho. Eu lembro lá no passado, tem alguns anos atrás, uns 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás, Paulinho, que o senhor respondeu os críticos. Eu acho que foi eu, porque eu tinha feito uma análise do seu culto, e no culto seguinte você falou mal dos críticos. Inclusive você usou a palavra canalhas, Paulinho. Então me desculpa, essa fala sua de que eu nunca falei mal deles, eu não falo mal deles, isso não é verdade. É isso que as pessoas estão vendo, Paulinho. Elas estão conferindo tudo. Fora os absurdos que você já falou, Paulinho. Você já falou absurdos terríveis. Que agora, poucos dias atrás, você tentou se corrigir. Observe, irmãos, que essa crise de consciência no Paulinho, ela está acontecendo há alguns dias. Alguns cultos atrás agora, 2 ou 3 cultos atrás, 4, não sei, ele tentou se corrigir da fala dele sobre Jesus, 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 Jesus. Talvez vendo o impacto e a diminuição da frequência no culto. Inclusive, eu falei no vídeo lá de análise que o Paulinho provavelmente está vendo que a igreja está se esvaziando e agora está tentando se corrigir. E nesse áudio agora de hoje, isso concretizou o que eu falei. Ou seja, a minha análise que eu fiz lá realmente faz sentido e agora se concretizou. Então, várias palavras que você já trouxe, Paulinho, que as pessoas não vão engolir mais. Engolir mais. Inclusive, me desculpa ter que falar isso, mas quando o senhor relatou que estava assistindo revista pornográfica, e o senhor ainda teve a coragem de contar uma coisa que eu não acredito naquilo, que um sangue de Jesus pingou na página da revista. Pingando na página para poder te livrar do pecado. Como se o pecado fosse apenas o ato consumado. O que não é verdade. Pecado é tudo aquilo que você sente, vê, pensa, deseja. O pecado é muito mais amplo do que o senhor pensa, Paulinho. Vamos seguir aqui. Vamos continuar ouvindo. Que acha que precisa de muita coisa para servir a Deus, não entendeu a graça de Deus. O Senhor é tudo, é o consolo, é o conforto, não é a diversão, não é a distração, mas Ele ajuda nós até passar o tempo também, orando, cantando, louvando e glorificando o Seu nome. Então, eu queria saber uma causa, por que eles abandonaram? Não, irmão, não há... Como? Como? Não vai caber dentro desse centro. Fala, irmão. Não recebi uma resposta ainda hoje atual. Estudo bíblico. Quê? Estudo bíblico. Aí, teve um que já gritou ali, falou no alto, né? Estudo bíblico. Tá faltando estudo bíblico. Bom por vez. Fala, irmão. Que me perdoe o servo de Deus se eu estou errado, me perdoa, mas a gente quer saber o que está acontecendo. Porque ficar o que está acontecendo e o que não está acontecendo. Fala, irmão. Não, eu escuto, não escuto. Fala aqui perto. Tem que falar com voz de pregador. Fala daí, fala daí. O que eu percebo? As nossas pregações precisavam ser mais consistentes e claras na compreensão das Escrituras.
O irmão está falando, nas nossas pregações deveriam ser mais contundentes e claras na compreensão das escrituras. O que eu percebo aqui é que o Paulinho já não começa a não gostar. Ou seja, esse é o problema da CCB. Mas quando trata o problema, quando alguém toca no problema, é como se tocasse no orgulho deles. E aí eles não admitem, eles ficam bravos. O Paulinho interrompeu esse homem algumas vezes. E a gente vai ouvir agora. Ok? Ou seja, esse é o problema. Né? Falta de conhecimento, pregar coisas sem contexto, falar um monte de bobagem. E esse irmão está apontando isso. Mas é por isso que a CCB não consegue se consertar. Por quê? Porque isso mexe no orgulho dos anciões. Querer dizer que nós não sabemos o que pregamos, que nós pregamos coisas fora de contexto, e os críticos, e eu sou um deles, já cansei de provar isso, e as pessoas já viram, nós provamos que eles não pregam coisa com coisa, que pregam coisas completamente sem sentido. Fica vendo aí, o irmão está falando, vamos ver a reação do Paulinho. Eu, particularmente, aprendi. Procurei fazer isso. Orar e pedir para Deus, pelo Espírito Santo que me deu, explicar o que ele quis dizer nas Escrituras, para que eu possa falar e a pessoa, além de entender, verdadeiramente aceitar como filho de Deus. Porque ler, todo mundo faz isso. Agora, me fazendo entender o que Deus quis dizer. Tá certo, tá bom, pode sentar. A partir daí, você passa a confiar. Porque para mim, hoje, a Escritura é a constituição do céu. O que está lá vai acontecer. Mas não é só você, todos nós acreditamos nisso. Tá certo, irmão, tá bom já, tá bom. Não é muito elegante, Paulinho. Você pede para as pessoas falarem. E quando alguém começa a falar, que é algo que é uma coisa que talvez vocês não concordem, você pede para o irmão parar de falar e sentar. E o irmão, quando fala, eu penso assim, ele não está querendo dizer que outros também não pensam. Porque o Paulinho fala, não, mas não é só você, irmão, não é só você. Né? Todos nós pensamos assim, a gente crê assim. Como o Paulinho, quando ele fala isso, ele cria um ar de rivalidade com aquele irmão, achando como se aquele irmão tivesse confrontando ele. Não, o irmão está dando uma opinião para que o Paulinho ouça essa opinião e diga o que ele acha. Mas, ao invés disso, o Paulinho cerceia esse irmão. Ele pede para que o irmão pare de falar. Isso não é muito legal. Não foi educado de sua parte, Paulinho. Principalmente em um culto público, você pedir para a pessoa parar de falar e sentar. Isso causa constrangimento. Vamos ouvir. Tá bom, querido irmão. Olha, críticas e mais críticas. Temos testemunho, temos curas, temos maravilhas. Crítica e mais crítica. Ou seja, eles não gostam de ser criticados. Essa é a ideia. Aí ele vai querer dizer que Deus está nas pregações dele como? Apontando curas, milagres e maravilhas que é alcançado. Ou seja, ele vai dizer isso. Ele vai tentar usar assim. Se Deus está fazendo milagre, então está aqui. Simplesmente ignora a Escritura. Paulinho, milagre acontece em muitos lugares. Em lugar que nem tem igreja, tem milagre, que no caso acontece, tem milagre na igreja católica, tem milagre na Umbanda, tem milagre onde for. Milagre, Paulinho, não significa que Deus está aprovando o que vocês fazem ali. Deus opera por misericórdia na vida das pessoas. Simples assim. A operação de milagre não significa que Deus agrada do que você faz. Exemplo disso é o general Amã da Síria, que está lá no livro de Reis. Quando ele vem a Eliseu, e Eliseu cura aquele homem, ele entrava num templo idólatra. Mesmo assim, sendo adorador de ídolos, ele foi abençoado com um milagre. Isso quer dizer que Deus aprova o que ele estava fazendo? Por ele ter recebido um milagre, isso quer dizer que Deus estava concordando com o culto que ele prestava? Não. A mesma coisa com vocês. Não é porque recebeu o milagre que significa que Deus quer que você fique aí. Simples assim. Vamos ver aqui a explicação dele. Temos conversões, temos ressuscitamento de mortos, temos conversões, temos milagres em cima de milagres. Não é esses irmãos que estão pregando.
com esses irmãos que estão pregando. Agora, eu acredito que nos Estados Unidos começou assim. Começou eles querendo isso que o irmão está falando aí. Isso é estudar a Bíblia. Eu não sou contra, eu sou o que o ministério é. O ministério aprova ou não aprova. Mas começou lá. Eles não queriam mais o povo, o servo de Deus lá. Não queriam mais os velhinhos com a doutrina firme. Eles se formaram pastores, estudaram teologia e tiraram os anciões antigos e começaram eles a pregar. Acabou com a obra. Acabou com a obra. Agora, nós viemos buscar aqui Cristo, saber de Cristo, saber de Deus. E Cristo para nós não está só na Bíblia, está na alma, no coração, na cabeça, no entendimento, no conhecimento cristão. Conhecemos Cristo por dentro, não por fora. Conhecemos a vida de Cristo, reconhecemos seu sacrifício, seu sangue vertido na cruz. E essa obra veio assim, carroceiro, lixeiro. Eu sou mecânico, batedor de cartão, tenho 4 anos do grupo. Quantas obras que Deus fez? Quantas curas aqui no Jardim Paulista? E aí vai se autovalidar, autoaprovar, dizendo, como eu não tenho estudo bíblico, aliás, eu não tenho estudo, né? Eu tenho só o 4º ano do grupo, como ele falou, então é Deus que está falando aqui. É a velha máxima da CCB. Se eu não tenho conhecimento nenhum, se eu sou ignorante, logo sou usado por Deus. Que é um verdadeiro absurdo. Paulinho do Paulista, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu estou acreditando que alguém levou esse vídeo para o senhor assistir. O senhor sabe que lá em 1 de Josué, capítulo 1, Deus está mandando Josué estudar o livro da lei. Ele manda Josué se aplicar profundamente ao estudo do livro e não se desviar do livro para a direita nem para a esquerda. E depois que tiver muito conhecimento sobre o livro, ele não apartar da boca dele o livro, ou seja, falar o tempo todo sobre o livro, o conhecimento da palavra. Agora eu faço uma pergunta para o senhor. Josué, que tinha ali na presença dele, né, a revelação de Deus, ou seja, Deus está falando com ele diretamente, ele não poderia largar o livro para lá, já que eu estou falando com Deus, já que Deus, ele conversa comigo, né, eu não preciso desse livro. O que o senhor acha disso? Você acha que Deus vai falar assim, Paulinho, eu vou te dar revelação, então você não precisa do livro, você não precisa estudar o livro, você não precisa ter conhecimento do livro. Isso que o senhor está falando é antibíblico. E é por isso que as pessoas estão indo embora. Paulinho, as pessoas estão valorizando a Escritura. Em primeiro lugar, vocês não estão mais em primeiro lugar. Já estiveram. Há anos atrás, vocês estavam em primeiro lugar. Era o que vocês falavam que valia. O que vocês diziam que estava em primeiro lugar. O que vocês falavam é que era a palavra de Deus. Isso acabou, Paulinho. Essa fantasia desmoronou. Enquanto vocês não se alinharem com a palavra de Deus, vão perder cada vez mais o crédito com o povo. Vamos ver. Outra coisa para sua reflexão. Como o senhor mesmo já falou que o adversário não tem esse poder de tirar esse povo todo de dentro da igreja, ele não tem, ele nunca fez isso. O senhor já parou para pensar? Se o adversário não tem poder para tirar esse povo todo da igreja, e esse povo todo está indo embora, será que não é Deus que está tirando? Essa é uma reflexão justa, coerente. E se é Deus que está tirando, se vocês se levantam contra isso, contra essas questões que estão sendo levantadas, que é a causa da saída, logo é Deus que está levantando essas causas, vocês não correm o risco de estar combatendo contra Deus? Essa é uma reflexão justa, coerente e verdadeira.
Vamos continuar ouvindo aqui. Está pouquinho para frente do meio. Não tem nada de errado nos pregadores. Não tem nada de errado. Porque o Senhor dá de acordo com a necessidade. O erro, eu não sei. Mas, e tudo isso influi. Espera um pouco, irmão. Isso aí tudo influi. Mas não é o total. Nós viemos até agora. Por que é essa queda brusca aí? Fala, irmã. Irmã Mara. Eu não acho. Irmãs, nós estamos pegando um ponto errado. Eu não acho que o celular tira ninguém da igreja. Tira da oração. Tira de uma comunhão perfeita. De uma busca durante o dia, durante seus momentos de folga. E tira a comunhão, porque tem tudo. O celular tem o mundo, bom e mal. Só não tem o céu, mas tem o inferno aqui. Então, o que eu acho? Não é nada disso que está tirando. É alguma coisa que eles estão vendo, estão sentindo e não estão gostando. Fala, Walter. Pode. Eu acho que o ser humano atualmente está muito ansioso. As pessoas querem resultado. E essa falta de resultado imediato gera um sem campo. E esse sem campo faz a pessoa se interessa na crença. É verdade. É verdade o que o Walter falou. É o que o irmão falou também da palavra. O resultado, meu irmão. O resultado da oração, da palavra e de tudo isto. E isto vem da consagração do pregador, que o irmão falou, vem da consagração. Não é isso? E há muita coisa que se demora para cumprir. Porque tem o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E nós temos que esperar em Deus. Tem coisa que eu esperei 32 anos, mas cumpriu. Agora, a mocidade orava mais. Deixa eu fazer o comentário aqui. Então, o Walter que está ali, falou ali embaixo, que falou, Walter, se não me engano, é o cooperador de lá. É o cooperador. E aí eles estão comentando que eles estão reclamando que as coisas estão demorando para cumprir. Primeiro que não é essa a reclamação das pessoas. Tá? Essa alegação, eles estão chutando aí para todos os lados, né? O irmão falou do estudo bíblico, que esse sim é um dos pontos que realmente está causando essa saída no povo, e aí eles estão com essas outras falas aí de que estão demorando para se cumprir. Isso não é verdadeiro, porque se você ver no meu canal, muita gente que está aqui, milhares de pessoas saíram da CCB, fazem os seus comentários aqui. E eu não vi até hoje nenhum comentário dizendo eu saí de lá porque a profecia não se cumpre. Essa é uma das evidências de que a CCB não é uma igreja cristã, genuína, autêntica. Eles falam isso para apontar que ela não é. Não que a pessoa saiu porque não cumpriu. Ah, eu saí de lá porque eu estava esperando a profecia, ela não se cumpriu, então eu saí. Não. Você vai ver pessoas dizendo aqui que esteve lá e viu que as palavras não se cumprem. Aí é outra coisa, tá? Então, não. Outra coisa, Paulinho. Você falou que a palavra se cumpre no tempo de Deus, porque tem o tempo de Deus. É óbvio que Deus tem o seu tempo para muitas coisas, ok? Mas as profecias da CCB, se o senhor falar que Deus não está cumprindo porque não chegou no tempo dele, vai cumprir quando? Ou seja, serão que bilhões de profecias se cumprindo no final dos tempos? Porque está acumulando tudo, Paulinho. Muita profetada, desde o início da CCB, é muita profecia. Eu já fiz um cálculo aqui, eu vou falar até para o senhor entender, rapidamente, né, em vídeos meus aqui, a gente consegue usar um pouco o raciocínio lógico, a matemática, essas ferramentas que Deus nos deu, ajuda nós em muitas coisas, resolver muitos casos e problemas. Em cada comum, Paulinho,
você tem ali 12 cultos por mês e você tem 56 cultos por ano. Nesses 56 cultos por ano, você tem 56, 52, acho que 52 cultos por ano, você tem, aliás, 156 cultos por ano, 156 cultos por ano. Okay? São 52 semanas, vezes 3, 156 cultos, ok? Se você colocar um cálculo baixo de uma profecia somente uma por culto, e o senhor sabe que fazem muitas profecias por cada pregação, né? Que Deus está mostrando que a porta vai se abrir, daqui a pouco ele está falando que Deus vai entrar na sua vida, daqui a pouco ele está falando que Deus está confirmando a palavra. Então, para ficar fácil o cálculo, tá? Vamos pôr uma profecia só por culto. Paulinho, você tem aí 156 promessas de obras grandiosas por ano. 156 profecias grandiosas por ano. Como fica essa situação? Você vê essa quantidade de gente levantando para testemunhar por ano? Você vê? Eu não vejo. Você teria que ter aí pelo menos um grande testemunho por cada culto, fazendo o cálculo baixo. Se você fizer o cálculo real de 5, 10 profecias por cada culto, você teria que ter também 5, 10 pessoas testemunhando para chegar no último dia zerado, testemunhando obras maravilhosas. Mas o que a gente vê? O que a gente vê são profecias em cima de profecias, todos os santos cultos, porque a pregação na CCB não é para fazer uma explanação sobre o que foi lido, não é para fazer, né, uma apresentação do que realmente o escritor está querendo passar. Não, a pregação na CCB é para soltar profetada, para dizer que Deus vai fazer coisas na vida das pessoas. E isso é todos os cultos. Mas em detrimento disso, quando você vai ver o resultado desses cultos, no testemunho, você não vê. Você não vê resultado, Paulo. Você não vê absolutamente nada. E isso é lamentável. Vamos ver aqui o restante, tá? Já tá, falta 1/4 do áudio. Vamos ouvir. Se visitavam mais. Hoje, o operador de menor não dava, muitos poucos levam para congregar, não participa da alegria. Eu tenho 91 anos, mas eu tenho espírito jovem ainda, graças a Deus. Mas não chegamos a resultado nenhum ainda não. Tem coisas aí estranhas que está acontecendo, que está tirando o povo de Deus das igrejas. Não adianta, eu tenho medo de batismo de criança, tenho muito medo, mesmo que tenha recebido a promessa. Não sabe o que estão fazendo. Recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo está nele. O Espírito vai se manifestar nele. Mas ele, com uma criança de menos de 12 anos, pegar uma responsabilidade, é muita coisa, irmão. O Espírito Santo está nele, mas ainda não tem discernimento para discernir o que o Espírito Santo quer dele. Então, eu tenho minhas dúvidas nessas partes aí. Estou falando aqui, sei que vão me criticar bastante também. Aqui, irmãos, ele está dizendo que não concorda com o batismo infantil da CCB. E ele está absolutamente correto. É a mesma coisa que o batismo da Igreja Católica, quando batiza criancinhas de 1 ano, e o CCB critica aquilo, mas faz a mesma coisa. Tá? Porque, tem o Espírito Santo, vamos batizar. Né? Tá aí o Paulinho fazendo essa crítica à própria congregação cristã no Brasil. Ele não concorda com o batismo de crianças, 12, 13, 14, que é criança, irmão. Tá? Ele não concorda com isso. Crítica, ele falou, vão me criticar. Não, da minha parte eu tô até te apoiando. Quem vai te criticar é os próprios membros e o ministério da congregação cristã no Brasil, que não vão gostar nada disso. Vamos ouvir. E também tem que ter paciência também. Tem umas coisas também, irmãos, que hoje vai avançar um pouco na palavra. A pessoa, ele vem buscar a palavra. E a palavra fala, vou te libertar, vou te abençoar, vou te abrir a porta. Mas tem um trabalho de Deus também. Tem um trabalho, às vezes a pessoa procurou, a pessoa fez coisas erradas, a pessoa não participou, não é sincero na presença de Deus. E busca a palavra,
E demora a vir. Deus está esperando uma consagração também, um aperfeiçoamento da pessoa. E aqui o Paulinho transfere a culpa da pregação não se cumprir no povo. Porque se você não tiver santo e não tiver preparado, você não recebe. Paulinho, você percebe que o que você está dizendo não existe na Bíblia? E é justamente por conta disso que o povo está indo embora, porque vocês inventam coisas que não estão na Bíblia. Jesus Cristo, quando fez milagre naquelas pessoas, ele foi e fez o milagre. Simples assim. Ele foi lá e fez. Ele não foi investigar a vida da pessoa, se a pessoa era santa, se a pessoa andava de acordo com a lei, se a pessoa era irrepreensível. Até porque se ele for fazer isso, ele não opera milagre em ninguém, Paulinho. Ninguém. Nem você recebe milagre. Nem ninguém mereceria receber milagre. Milagre é uma dádiva de Deus que ele dá. Vamos ouvir o restante. Certo? A pessoa, você traz uma pessoa para testemunhar na igreja. E Deus fala, vou te libertar, vou te abençoar. Essa prova, vou te libertar. Essa enfermidade. A pessoa já pega para ele. E nós temos que saber os nossos momentos também. De ouvir a palavra, pedir a palavra. Senhor, fala comigo a minha necessidade. Eu acredito que o Senhor primeiro cura a alma, santifica, para depois dar a benção de Deus também. Porque se Deus abençoa nós e supre as nossas necessidades, sem... Então Deus abençoa a alma, purifica a alma para depois ele dar a benção de Deus. Irmãos, isso aqui não para de pura opinião do Paulinho do Paulista. Isso não tem base bíblica em lugar algum, tá bom? Isso aqui é apenas a opinião dele. Ele está tentando justificar por que as pregações não cumprem. Porque esse é o cerne da questão. É o cerne. As palavras não se cumprem. Então ele está tentando arrumar uma explicação para as pessoas. Por quê? Ou seja, não sai daqui não, a culpa é sua. A culpa não é nossa. Não foi a gente que inventou essas pregações, não é a gente que fica inventando essas profecias, né? Não, a culpa é sua, você não tem fé. Você não está preparado, você não é santo. Vocês estão entendendo? Vamos ver. Obediência, nós vamos continuar na obediência e perder a nossa alma. Então também as causas, os problemas, as necessidades, as enfermidades, também é um motivo de clamar a Deus. E não se lembrar só de Deus na hora da prova, na hora da miséria, mas lembrar de Deus em todo o tempo também. Então a pessoa desconstruiu alguma coisa. Leva tempo para construir. Agora Deus pode fazer de uma hora para outra, mas a pessoa precisa aprender a não cair no mesmo erro. Porque receber não é muito difícil, mas preservar é muito difícil. Então eu queria saber a opinião do povo de Deus. Por que eles não estão vindo na igreja? Eu gostaria que essas pessoas que não estão vindo viessem falar comigo. Eu não sou o máximo não, mas gostaria de saber por quê, sinceramente. Para levar ao conhecimento geral e tomar as necessárias medidas. Quem está errado? Eu, o povo. Quem que está errado? Vamos nos corrigir. A pregação? Isso aí caiu muito. Mas no interior, São Paulo está difícil. Como é que diz hoje? O movimento, como é que diz? A logística. É logística o movimento? Está difícil em São Paulo. A condução, os bairros, o trabalho. No interior é mais fácil. Mas eu visitei enfermo muitos anos. A primeira palavra que Deus me deu foi numa visita de enfermo. Foi numa visita de enfermo que Deus me deu, a primeira palavra. Mas hoje está difícil, irmão. É difícil. Eu fui orar para a pessoa, que irmãos, que quando a gente orava, ele ficava olhando a televisão. Então é tudo isso, irmão. Espero não ofender ninguém, não machucar ninguém, não escandalizar ninguém. Mas a resposta ainda não está dada, não. A resposta ainda não está completa, ele está falando. Agora ele solta um pouco do que está no coração. Ele vai fazer novamente a comparação com as outras igrejas. De novo, é sempre assim. Quem vem para CCB é porque quer ser santo. Quem vai para outras igrejas é porque quer caminho largo. Por quê? Caminho estreito para eles, irmão, são as regras impostas pela igreja de usos e costumes. Se você foi para outra igreja e ele te vê de bermuda na rua, eles vão dizer que você está no caminho largo. Você está entendendo? O absurdo. E é isso que o Paulinho vai falar daqui a pouco. Ele vai falar, estão indo para outra igreja porque quer caminho largo. É isso, Paulinho, que o povo não quer mais na congregação. Essa ignorância.
O povo entendeu, ele sabe agora, usos e costume não é santificação. Isso não faz você ficar santo. Primeiro ponto. Segundo ponto, enquanto vocês não reconhecerem que são pecadores, vocês não vão conseguir de verdade, aí sim, verdadeiramente se santificar. Porque santificação tem a ver com pecado, que é você se afastar dos seus pecados, aqueles que rotineiramente você comete. Isso é santificação. Mas vocês não acreditam nem que são pecadores, por isso vocês não conseguem se santificar. E vocês colocam usos e costumes como se fosse santificação. Vamos ouvir. Muitas amigas dela que estão indo para outras igrejas. Por quê? Porque lá é a mesma pregação da palavra, só que é mais aberto. Pode fazer mais coisa. A notícia uma irmã contou para o irmão Fábio que umas amigas delas estão indo para outras igrejas, né? Outras denominações. Porque lá tem as mesmas palavras. Acredito que tem a mesma Bíblia. Mas é mais aberto. O caminho é mais aberto. E tem gente vendendo Jesus Cristo aí de graça. Jesus. As outras igrejas é mais aberto. O caminho é mais aberto. Porque lá estão vendendo Jesus de graça. O que é Jesus de graça? Você não precisa fazer esforço nenhum para receber Jesus. É isso que ele quer dizer. Como tudo que eles fazem, o esforço deles para não assistir televisão, para não colocar bermuda, para não frequentar o cinema, que é mais ou menos a época do Paulinho, não frequentar cinema, tudo isso é o preço que você paga para ter Jesus. Paulinho, você tem uma ideia que isso que vocês criaram de preço para pagar, isso vai completamente contra a ideia de que Jesus morreu nos dando graça. A graça é justamente você não merecer e ele te dá. Olha, é difícil, irmão, tá? Tá aí, ó, né? Vamos ouvir o áudio dele. Cristo custou caro para Deus. E custa caro para nós também. Para ganhar sua confiança, seu amor, depois que ele nos converteu, precisa de dedicação, amor e carinho e dar valor às coisas de Deus também, certo? Mas é isso aí, irmãos. Fala, irmãos, vocês aí. Vocês não falam nada, o Edson. Ninguém quer falar nada. A árvore que meu pai plantou, ninguém arrancar. Pode até diminuir o número. Sim. O irmão, a árvore que meu pai plantou, ninguém. Sim. Sim, mas a gente não pode. O irmão tem razão. Mas a gente não pode dizer. No começo a gente dizia: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Né? Mas se nós falarmos assim, não eram do Senhor, fica muito violento falar isso. Aí o Paulinho deu uma correção do irmão, né? Porque Deus não quer quantidade, ele quer qualidade. É a desculpa que sempre dão quando estão esvaziando e indo embora. Eles dão sempre, em todo lugar é assim. Ele vai dar, é porque o que importa é a qualidade, não é a quantidade. Ou seja, está indo embora a mesma proporção de gente boa e ruim que está ficando. Então esse negócio de qualidade não tem nada a ver. Você está entendendo, gente? Já tem 1.000 pessoas. Aí vamos supor, tem 10% dessas 1.000 que são pessoas não muito boas. Se ficar 100, provavelmente fica 10% de pessoas que também não são muito boas. Então esse negócio de qualidade, quem somos nós para poder dizer que quem está indo não tem qualidade ou quem está ficando tem qualidade? Quem somos nós? Então é uma bobagem o que esse senhor estava falando ali. Vamos ver. Fica muito violento dizer, Deus está livrando as igrejas. É muito violento. Aí, esqueci até de falar, o Paulinho faz até uma correção. Falei, não, irmão, gente, é violento dizer que o povo que está indo embora, Deus está arrancando eles e está livrando as igrejas, né? É um absurdo, que é o que muita gente fala. Essa frase, Paulinho, está dentro daquilo que vocês sempre disseram, que Deus ia passar peneira e ia tirar aquele que não presta. Isso é violento. Isso é violento. Vamos ouvir. Não é por aí as coisas, não. Tem muita gente inocente sendo iludido e não encontrando mais na graça o que eles têm. Irmãos, acabou encerrando um pouquinho mais cedo ali, eu não sei por que cortou ali,
mas tinha mais ou menos uns 10 minutos ali para frente. Mas eu vou falar para vocês aqui, que eu anotei, e a gente faz os comentários. Depois do minuto 30 do áudio, alguém disse o seguinte: querem estudar a Bíblia e o ministério não permite. Ele falou que em determinado lugar o ministério está perseguindo, né? Que é uma verdade, ok? E o Paulinho fica meio assim, é mesmo, isso é mesmo, tal. Tem que ter o estudo bíblico, a própria igreja implementar isso. Depois do minuto 31, é falado o seguinte: tem que pregar as palavras com contexto, tá? E o Paulinho, mais uma vez, pede para o rapaz sentar. Eu não sei se é o mesmo ou não. Ele começa a falar umas coisas interessantes, que ele fala que tem muita pregação na CB que estão sendo pregadas sem contexto, fora de contexto. Tem que pregar dentro do contexto. Ou seja, ele está dizendo que o pregador lá não sabe pregar. O Paulinho, mais uma vez, não gostou muito bem. E ele pede para esse irmão parar de falar e sentar. Mais uma vez ele fez isso, que não foi muito elegante. Depois, ele pergunta no minuto 33, o que o professor de teologia sabe mais do que nós no estudo bíblico? Ele fala, eu queria que alguém me dissesse, que algum professor me dissesse, né, o que é que ele sabe mais do que nós? É interessante essa pergunta e eu me coloco à disposição. Se o senhor quiser, eu vou até onde você está e a gente conversa sobre isso. E no minuto 39, aí Paulinho chutou o pau da barraca de vez, né, tadinho. No minuto 39, ele diz, que é uma frase que ele já falou várias vezes, né, que Jesus já morreu, já cumpriu a missão dele, né, já fez a parte dele. O que Deus tem que falar agora mesmo é sobre a nossa vida. Ele falou de novo isso, agora nesse áudio. O que Deus tem que falar mesmo agora é sobre a nossa vida, irmão. O que Deus tem que falar é sobre a nossa vida. É a nossa vida que ele tem que falar. Sendo que a igreja, e principalmente a pregação, é para falar sobre a vida de Jesus. Por isso que a igreja canta sobre Jesus, canta sobre Deus, lê a escritura que fala sobre Jesus, que fala sobre Deus. A pregação tem que ser falando de Jesus, falando sobre Deus, Paulinho. Essa ideia de que vocês dizem que tem que falar sobre a vida de vocês é mais um dos motivos que está fazendo as pessoas que entenderam o que é graça e a obra de Deus ir embora da congregação. Agora eu vou dar minha sugestão. Entenda que essa sugestão que eu vou dar, essas duas sugestões minhas, é baseado no contexto CCBano. Não é o modelo ideal de igreja, tá? Mas o que a CCB poderia fazer? Olhando o aspecto CCB, o que ela poderia fazer agora para tentar diminuir um pouco esse êxodo? Eu vou dar esse conselho aqui, fica para o Paulinho e pode levar lá para o Ministério do Braz. Primeiro, implementar estudo bíblico nas igrejas. Isso vai ter que ser feito. Tá? Uma hora ou outra vai ter que ser feito. Ok? Porque o povo vai embora. E só que tem um problema. Vocês implementam estudo bíblico, o povo de alguma forma vai acabar aprendendo alguma coisa a mais, vai acabar exigindo mais dos pregadores da CB, que também não vão, eles vão ter que se preparar também para não pregar bobagem, né? E isso pode acabar revelando mais ainda os problemas graves da CCB, ou seja, abrir os olhos do povo. Então, é um problema que vocês vão ter que enfrentar, vocês vão ter que escolher. Ou continua do jeito que está, ou implementa o estudo bíblico e pode sofrer uma queda também por conta desse estudo bíblico. Segunda sugestão, que deveria ser implementado já. Aumentar um culto em cada comum e nesse culto colocar pregadores que realmente fazem pregações cristocêntricas. Uma pregação bíblica. Detalhe, uma pregação preparada, com esboço, não revelada, sem aquele negócio de ir para o canto da parede. O pregador já pré-definido. Se é um irmão que está atendendo e convidou um outro que veio com a pregação pronta, já definido. Quem vai pregar hoje é o irmão tal, irmão. Ele já veio preparado para isso e já trouxe. É as duas sugestões que eu dou para conseguir conter a saída desse povo. E eu acredito que se fizer isso, consegue conter boa parte da saída desse povo. Não muito, porque, obviamente, vai ter sérios problemas na CB, porque não tem pregadores para pregar o evangelho genuíno.
O evangelho genuíno, ele confronta o que a CCB acredita e ensina, e isso também vai ser um problema lá dentro, porque você vai ter no culto pregando salvação unicamente pela fé em Jesus Cristo, e não existe salvação por obra, enquanto nos outros cultos o ancião ou o cooperador vai estar pregando salvação por obra. Isso vai causar um conflito muito grande ali. Mas eu sei que é difícil, mas é a contribuição que eu tenho. Essa é a verdade. E quem está falando é quem conhece todos os pontos críticos da CCB, né? Aonde estão esses problemas que a CCB tem sérios ali, e alguém que sabe por que a CCB está esvaziando. Eu sei, né? Não à toa que o meu canal está lotado de gente saindo da CCB. Fica aqui os meus conselhos. Espero que esse áudio e esse vídeo chegue até o Paulinho do Paulista. É um vídeo muito educado. Eu fui educado o momento todo, o tempo todo com ele. E eu espero que chegue lá e possa refletir sobre tudo isso. Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.